Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio extraordinário desse podcast. Conteúdo inédito que eu tenho certeza que hoje, quem ficar até o final, aliás, do começo até o fim, prestando atenção, o conteúdo hoje é específico, é técnico, mas a gente vai falar aqui de forma divertida. Com certeza, meu amigo lojista, cara, ó, fica aí, que eu tenho certeza que isso vai mudar o seu negócio, isso vai mudar a sua visão. A sua mentalidade. Ó, a gente trouxe hoje aqui duas convidadas especiais, duas doutoras advogadas, vocês já vão saber quem é, porque elas têm tudo a ver com o que a gente pensa aqui, né? Ou seja, fortalecer o mercado pet através da formalização, através do profissionalismo. Então, a gente está no lugar certo e a gente vai trocar ideia assim de igual para igual, talvez, né? Com certeza, não perca nada. Ó, para você não perder nada, segue lá nossas redes sociais, AtacaCast Oficial, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Não perca tempo. Enquanto isso, também dá uma olhadinha no que você vai assistir aqui hoje. Pega aí a dica. É importante que o influenciador digital ele tenha empresa constituída, emitindo a nota, que ele encare esse trabalho de influencer como uma empresa efetivamente, né? Porque o empresário individual, o que for dívida da empresa, o patrimônio dele, pessoa física, responde também. Identificando alguns problemas e a contratação ela não se deu, né? Por conta dessa questão contratual. Então, às vezes, a gente mela os negócios. Eu sou o Ramon Barbosa. Eu sou o Joey Cruz. E esse é o AtacaCast. Gente, então hoje a gente tá com a Aline Gueno, é isso? Assim que se pronuncia? Isso, Gueno? isso. E com a Vanessa Oliveira, advogadas, doutoras, estamos aqui hoje, né, em alto nível, só que elas focaram no mercado pet, né, vai ser uma nova especialização, mercado pet. E aí eu quero ler uma coisa que elas colocaram assim, que eu acho que define muito o que vocês fazem, que é o seguinte, ó: ajudamos empresas do mercado pet a viabilizar ideias, mapear riscos e criar oportunidade de negócio. Então, tá muito com a gente, Com né? A certeza. gente quer deixar esse mercado cada vez mais bonito, né? E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas. Primeiramente agradecemos o convite, né? Estamos muito felizes por hoje participar e conversar com vocês, trocar uma ideia e principalmente tirar esse preconceito que o pessoal tem do jurídico e de advogado. Que advogado é só para obstacularizar negócios, vai inviabilizar, vai achar problema, vai colocar barreiras. E na verdade o nosso trabalho é o contrário, é justamente viabilizar que aquilo que está no papel saia do papel e vá para a empresa e transforme vidas, porque empreender é isso, né? Então, esse é o nosso propósito, de fortalecer o segmento pet, por isso que a gente trabalha focada para esse tipo de empresa e contribuir para que essas empresas se formalizem e se mantenham no mercado, porque essa é a questão da formalização e da estruturação das empresas, né? Legal. Gente, boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Estou muito feliz de saber que vocês gostaram do nosso trabalho. É um desafio estar nas redes sociais, né? A gente iniciou o Jurídico Pet no início da pandemia e foi através do Instagram, através do YouTube, parcerias que a gente começou a fomentar o nosso trabalho. E hoje te ver assim, lendo as nossas frases, né? A gente é advogada, não é marqueteira, mas muito nos alegra de saber que a gente está conseguindo passar a mensagem que a gente quer passar, que é de fortalecer o mercado, viabilizar negócios, não é deixar com que a empresa tenha entraves, tirar a venda do empreendedor para que ele consiga tomar decisões assertivas, né? Que ele tenha mecanismos para tomar a decisão mais acertada, calcular os riscos. Então, estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada, Larissa, né, por ter nos encontrado. E vamos que vai ser bem legal. Que show, tenho certeza que vai ser um papo muito rico, né? Já e falando assim, começou, lojista, ela falou tirar vendas de vender óleos, tá? Exato, tirar as vendas. Até um trocadilho bom. Tira a venda dos olhos para vender mais. Exato. É isso aí, que legal, que legal. Ô, gente, e aí, como nasceu o Jurídico Pet? Eu venho de uma família de empreendedores do mercado pet há quase 40 anos, né? Meu pai trabalhou na Kelcosul, veio do mercado lá há muito tempo, vendeu Pipiquete, iniciou as vendas de granulado sanitário lá no Rio Grande do Sul.
trabalhou com ossinhos para cachorro a vida toda, a irmã é veterinária, marido veterinário, e eu nunca me inteirei assim muito pelo mercado, né? O sonho do meu pai era que meu irmão continuasse com o legado dele, meu irmão não quis, se tornou engenheiro e tal, e eu fui fazer outras coisas também e me encontrei no direito. E aí, quando nós viemos morar em Sorocaba, né? Nós somos do Sul, mas moramos aqui. Comecei a participar das feiras, né? A gente comecei a ir nas feiras, a ajudar o velho ali, né? No trabalho dele. E durante o dia a dia em casa, assim, eu já consegui identificar algumas vulnerabilidades, né? No mercado pet é muito no fio do bigode, não tem muito contrato, registrar marca nem viu. A questão contratual ela é muito frágil e eu já via essa dor dentro de casa, né, dentro dos negócios da família. E aí comecei a participar das feiras, a me inteirar, a conhecer o pessoal da indústria, da distribuição, né? O Jurídico Pet nasceu mais dentro da indústria da distribuição do que dentro da pet shop, propriamente dito. E eu comecei a ver, nossa, gente, tem um mercado aqui pra gente trabalhar, né? E eu e a Eline, a gente sempre pensou em sermos diferentes, em pensar uma advocacia fora da advocacia tradicional, onde o advogado está longe do cliente. E aí a gente uniu força e falou, olha, tem um mercado aqui para a gente atuar, não tem advogado nesse mercado, o que tem são grandes bancas que atendem as grandes indústrias, mas o pequeno ele tá descoberto, ele não está desassistido. Então foi assim que a gente começou, né? Então a Jurídico Pet hoje atende indústria, distribuição, atende o representante comercial, pet shop, clínica veterinária, hospital, médico veterinário. Então, toda a cadeia do mercado pet é a nossa especialidade. Por que a gente olhou para a dor do cliente? Porque é mais fácil, é mais interessante a gente resolver uma dor já latente, assim. Então, quando eu tenho um escritório de advocacia que ele é genérico, ele atende a padaria, ele atende o açougue, ele atende qualquer tipo de indústria, os problemas dessas empresas são muito diferentes uns dos outros no dia a dia. E quando a gente está na especialidade, os problemas eles se repetem e a gente consegue ser mais responsivo e assertivo na hora de orientar. Então, foi uma junção assim, de energias, né, que trouxe a Jurídico Pet até aqui. E eu ia perguntar isso, por que o mercado pet, na verdade, você já se adiantou. E a minha dúvida também é assim, eu imagino, você acabou de falar também o que a gente pensa aqui, né, que é fazer do micro, né, ao macro, né, quer dizer, todo mundo precisa de assessoria jurídica e tal, e vocês, né, com a Jurídico Pet, começam a fazer desde o pequenininho, mas assim, não nega fogo para ninguém, né, então se quem precisar, vocês vão lá. A minha questão é, qual o diferencial que tem a Jurídico Pet, que é bem específica, focada nisso, para uma outra assessoria jurídica, por exemplo, alguém que já tenha um caminho com isso, já faz, e ela pode querer trocar a que ela já tem por vocês. Qual o diferencial principal? A gente, desde quando pensou no nosso modelo de negócio, como a Vanessa falou, a gente começou ali um pouquinho antes da pandemia, então já fomos atiradas por um mercado online, né, de interagir, de fazer live e tal, e de estudar muito esse mercado. O que a gente pensou em fazer? Normalmente, escritório de advocacia e advogado, quando se forma, ele pensa nele mesmo, na área de atuação. Tanto é que vai conhecer um advogado e pergunta, com que você trabalha? Eu trabalho com direito trabalhista. Eu trabalho com societário, eu trabalho com criminal, com consumidor. Então, é meio que focado nele. A gente entendendo e conhecendo o mercado pet, a gente pensou diferente. Não, tudo bem, a gente quando se forma em direito, a gente tem todas as matérias, então sabe genericamente tudo, mas também escolheu determinadas áreas para se especializar. Mas para além da nossa especialização enquanto graduação, a gente resolveu focar no mercado. Por quê? Porque o dono de pet shop, ele quer chegar num advogado e resolver o problema dele da empresa, que não é só um. Ele tem um problema trabalhista porque ele tem um funcionário, ele tem um problema de marca que ele não registrou e que daqui a pouco ele foi notificado para parar de utilizar, ele tem, daqui a pouco se é fabricante, tem questões ali de registro no mapa. Então, a gente entendeu quais são as dores desse segmento e invertemos a lógica da advocacia. Então, o nosso foco está no problema do nosso cliente. Então, não é o cliente que vai procurar um especialista naquela área. A gente tem dentro do nosso escritório especialista em trabalhista, especialista em previdenciário, especialista em consumidor,
em societário, em contratual, que são as questões que normalmente nós fizemos diretamente, mas são especialistas que focam nesse mercado. Então, quando o empreendedor chega para nós com uma dor, não é só a dor dele que a gente conhece. A gente já atendeu inúmeros outros casos desse mesmo segmento e às vezes resolve problema que ele nem sabia que tinha. Porque a gente já sabe, olha, o outro chegou lá com esse problema, algum problema fiscal. A gente já olha, no teu caso, tem grandes chances de tu enfrentar esse mesmo problema. Também. Então já vamos evitar. Então essa foi a lógica. Esse é o nosso diferencial hoje de mercado. A gente tem um escritório focado que conhece as dores do mercado e as dores que, inclusive, às vezes o próprio empreendedor desconhece. Sim. Cria uma proximidade, né? Eu ia falar familiaridade, fica muito próximo mesmo. É como se ele estivesse falando com uma pessoa que está ali para atendê-lo, né? E às vezes quando a gente chega na loja, chega no hospital, na empresa, a gente consegue identificar coisas que o empreendedor nem sabe que ele está fazendo errado, ou ele não sabe que aquilo ali pode se tornar um problema. Então essa questão da especialidade nos dá um olhar assim 360 do negócio, né? Sim. Então quando a gente inicia uma assessoria mensal, por exemplo, a gente faz uma série de questionamentos e começa a identificar, olha, o nosso problema maior aqui está em registro de marca, então esse mês a gente vai fazer registro de marca. A gente tem uma questão societária muito recorrente, acho que um dado estatístico jurídico PET, 90% das empresas são familiares. Então começou ali com o marido abrir um MEI, a esposa abrir um MEI, mas aí eles, cada um CNPJ, eles não têm um acordo entre eles, que isso aí pode respingar num divórcio. Então a gente identifica assim vários pontos e começa a arrumar a casa um por um, devagarzinho. Sim. A gente sabe de toda essa informalidade, né? Realmente o mercado pet é muito melhor, né, João, do que quando iniciamos. Que quando começou, né? Mas ainda assim é informal. Como que vocês veem isso? Os lojistas como um todo, eles estão aderindo ao serviço de vocês? Eles vêm através de vocês mais por uma dor realmente assim, aconteceu, estourou, ou não, como uma prevenção? Tem os dois tipos. Tem gente, e muita gente nova que está vindo para o mercado, porque abre qualquer site de notícia ali de investimento, questão econômica, fala que o mercado pet está crescendo, está faturando para caramba. Então tem muita gente de outros mercados vindo para o mercado pet. Esse pessoal que está vindo, tem muita gente mais preocupada e mais consciente, porque quando vem de outras áreas, normalmente são áreas menos informais, né, mais formalizadas. Então esse pessoal é mais consciente. Mas do próprio mercado pet tem aumentado a conscientização. Talvez por ter sido, hoje em dia a gente encontra mais conteúdo. Por exemplo, hoje vocês aqui estão disponibilizando o tempo de vocês para trazer conteúdo e fortalecer o mercado, porque sabem dessa dor. A gente, no nosso Instagram, que até quem não segue, @juridicopet, pode nos seguir. A gente produz muito conteúdo também para contribuir, porque para nós é interessante que cada empresa se mantenha no mercado, porque eles são nossos clientes. Com certeza. A gente não quer que ninguém quebre, que ninguém saia do mercado. E os nossos também, né? Isso, então, hoje em dia tem mais conteúdo na internet para essas empresas, para os empreendedores criarem consciência de que, olha, isso eu estou fazendo errado. Porque antes, logo no início, quando a gente começou, a gente encontrava algumas barreiras de, por exemplo, assim, eu não preciso de jurídico porque eu nunca fui processado, nenhum funcionário meu me processou. Aí a gente fala, mas daqui a pouco, se um te processar, acabou a empresa, né? Qual é o baque num caixa? Então, assim, na verdade, é justamente isso. Ainda bem que até agora não foi, mas vamos evitar esse problema porque é um risco muito grande para a tua empresa. Consumidor. Consumidor, normalmente o pessoal já enfrentou algum problema. Aí a gente fala assim, dá para evitar não deixar chegar num processo. Que daí o pessoal já acha assim, nossa, advogada fugindo de processo. Sim, a gente trabalha muito com preventivo. Então, de contrato de banho e tosa, enfim, várias questões que a gente pode resolver que evitam processos. Então, o mercado está criando consciência e muito por conta dos conteúdos como o de hoje, que a gente está gravando aqui com vocês, que traz conhecimento, que faz o empreendedor criar consciência que muitas coisas precisam ser mudadas, né? Não é porque sempre foi assim que vai seguir sendo. Eu estou sentindo assim, no nosso rumo da prosa aqui, que a gente não está falando só do que tudo que está errado, informal, etc. e tal, porque também tem um teor de orientação,
de se preocupar com prevenção também de coisas que podem ser evitadas, né? Para deixar o mercado forte como a gente quer. Então vamos começar a pontuar essas coisinhas assim, que eu acho que é interessante para quem está ouvindo. E aí eu vou começar aqui com uma questão que seria o cara saiu do emprego que ele tinha, pegou um dinheiro, quer abrir o pet shop, né? Rentável, etc e tal. Aí vem aquela questão, tem ou não um sócio, né? O que implica eu ter um sócio, eu abro individual e tal. Acho que é uma das primeiras questões que ele se coloca, né? Tem alguma dica de orientação, até de prevenção, entre decidir tem ou não um sócio para abrir o meu pet shop logo? E também junto, se é PJ, se é MEI, como que eles abrem essa empresa, né? Eu acho que também é uma... Também, né? Qual tipo de regime? Começamos o negócio. Começamos com sócios, então. A questão societária, ela vai além da questão jurídica, né? Tu tem que entender se esse teu sócio tem uma sinergia contigo, se ele tem habilidades que te complementam. Às vezes o pessoal acaba iniciando um negócio porque um tem o dinheiro para colocar e o outro tem o trabalho para trabalhar, né? Então, assim, a parte comportamental do sócio, eu acho que é um trabalho de formiguinha, assim, para te escolher quem é que vai caminhar contigo essa caminhada, né? É que nem um casamento. Como tu te precaver disso se tu for ter um sócio? É importante a gente utilizar um mecanismo que a gente chama de acordo de sócios. Lá vem os advogados falar difícil. Na verdade, é um contrato que vai estipular ali todas as obrigações e deveres dos sócios, se vai admitir a entrada de novo sócio, se esse sócio se divorciar, a esposa ou o marido que sair tem direito àquelas cotas, os herdeiros, como que a gente vai transferir essa empresa para os herdeiros. São coisas que a gente não pensa quando inicia. Porque o cara, quando pega um dinheiro de uma rescisão e quer iniciar o negócio, está envolvido ali com o operacional, né? Ele quer viver aquele sonho. Mas falta esse primeiro, um passinho antes, que é fazer essa formalização. Isso a gente está falando de questão de se tiver sócio, né? Não tendo sócio, aí a gente vai mais para os tipos societários, como a Larissa falou. Então, por uma questão tributária e por burocrática, o pessoal opta pelo MEI, né? O MEI, ele é uma excelente opção, porém ele tem certas limitações. Então, quem for iniciar nessa modalidade tem que saber que é por um período só. Que o que a gente quer é que as empresas desenquadrem do MEI. Ninguém quer ganhar só aquele valor ali no ano, né? Então, tem que tomar cuidado com algumas questões, assim, o MEI não pode vender medicamento, se tu for veterinário, não pode ser MEI, então, se tu vai ter um atendimento veterinário, esse veterinário não vai poder ser MEI. Então, a dica inicial é, se for ter sócios, fazer esse documento que a gente chama de acordo de sócios, a gente pode auxiliar o pessoal nesse documento, e se for iniciar como MEI, também tem alguns cuidados aí, se tem algumas distribuidoras que não compram de MEI, a gente sabe que vocês vendem para esse empreendedor, mas ele vai ter algumas restrições aí no mercado. Além disso, se ele for já abrir uma empresa um pouco mais robusta, ele pode ter uma limitada agora, que é a unipessoal. Antigamente, o pessoal fazia assim, não podia ter, não que não podia, né? Para te ter empreender sozinho e limitar o capital, a responsabilidade no capital, ele precisava ter um sócio ou ser uma Eireli. A Eireli não existe mais, então hoje tu consegue ter uma empresa sozinho, limitando a responsabilidade ali, o capital social. Acho que a Aline consegue explicar melhor, eu só vou dar um nó na cabeça das pessoas. Então é isso. A outra questão é o empresário individual. Quem está nos ouvindo, se for empresário individual, já existe essa outra modalidade, que é a sociedade unipessoal. Então, vale mais a pena e é mais seguro fazer essa transformação de empresário individual para unipessoal. Aí só explicando essa questão de responsabilidade, né, que a gente, quanto advogada, aí entra um pouco de juridiquês, que a gente... a responsabilidade da empresa, ok, já entendemos o que é. O que é? Quando a gente abre uma empresa, a gente é a pessoa física do sócio e a empresa vira uma pessoa também, que é uma pessoa jurídica. O que acontece? Tudo que é dívida da empresa é da pessoa jurídica. Não se confunde com o sócio. Aí, quando abre uma empresa individualmente, o que acontece? Tem tipos empresariais diferentes. Por exemplo, o empresário individual, que a Vanessa falou agora, quem é empresário individual troca. Porque o empresário individual, o que for dívida da empresa, o patrimônio dele, pessoa física, responde também.
Então, eu tenho um carro. Ok, e tem minha empresa lá. A empresa tomou algum processo trabalhista, um profissional entrou, quando vê o outro entrou também, tem uma dívida grande. Aí o empreendedor pode achar assim, não, mas eu sou, né? O patrimônio da empresa é um, meu patrimônio é outro. Se é empresário individual, não. Então, teus bens pessoais vão responder. Se tem uma sociedade unipessoal, que é o tipo societário novo de 2019, né, com a Lei da Liberdade Econômica, possibilitou que empreendesse individualmente, sendo limitado o patrimônio, isso não acontece. Se eu tenho a minha empresa e o meu patrimônio pessoal, eu não confundo as contas, né? Daqui a pouco conta da empresa pago pela conta da pessoa física, nem conta da pessoa física pela pessoa jurídica. Tá tudo certinho, a minha empresa de fato quebrou. O meu patrimônio, enquanto pessoa física, não responde por essa dívida. Os credores vão lá, vão entrar na justiça. Se a empresa não tem mais patrimônio, vai entrar com processo de falência. E se não tiver patrimônio, ok, fechou a empresa, mas não se confunde com o patrimônio do sócio. Então, por isso que é bem importante. E esse é o ponto que a gente fala assim, quando vai abrir uma empresa, fala com o advogado, que o advogado vai te instruir e trabalhar em conjunto com o contador, para fazer essas escolhas sabendo dos riscos. Por exemplo, principalmente esse empreendedor que está começando um sonho. Ele sabe dar banho, ele sabe vender ração, porque ele já trabalhou com isso, ele conhece o mercado porque está dentro do meio. Mas as questões empresariais, eles pecam, porque até a gente reflete bastante sobre de quem que é essa responsabilidade, né? Somos nós, advogados, que não chegamos nesse cliente, não é? A gente não tem voz para essas pessoas. É como que hoje o Brasil se tornou uma potência de empreendedorismo e os empresários iniciam sem o mínimo de conhecimento. Isso é legal, só complementando o que elas estão falando, Ramosinha, que a gente até teve uma situação parecida aqui, que foi assim, em crédito também, porque então tem uma empresa que tem 2 sócios, né? Então você tem uma conduta ali, você como fundador tal, e tem uma conduta certinha no mercado de crédito e tal, e o teu sócio não tem assim. Então, de repente, lá ele cria lá uma restrição no nome que pode prejudicar no crédito. Inclusive, quando você vai tentar buscar crédito no mercado, se o teu sócio não é tão saudável quanto você, pode atrapalhar. Né? Inclusive, então, isso para abertura só da empresa, abertura de conta. Sim. Só complementando, assim, ainda nesse assunto do sócio. Então, tem alguém que está ouvindo a gente aqui que não fez isso, que ele começou sozinho lá e agora ele está entendendo, né? E agora, né? Só que a empresa já tem 2, 3 anos ou mais e ele quer fazer isso agora. Ele tem algumas complicações por não ter feito isso no começo? Não, ele pode fazer agora. Até, por exemplo, assim, a questão do MEI, tá? E a gente falou sobre o empresário individual e falou do sociedade unipessoal. O MEI, ele não tem limitação do patrimônio também. Então, o pessoal acha, eu vou abrir um MEI porque o MEI eu pago menos por mês. Mas está expondo o seu patrimônio pessoa física. Então, cuidado. Esses tipos de empresa podem se transformar em outros tipos. Por exemplo, o empresário individual. Quem é empresário individual já liga agora para a contabilidade, já fala com a gente, troca para a sociedade unipessoal que não tem uma data do ano que precisa ser trocada. Já o MEI, o desenquadramento normalmente é quando fecha o balanço anual. Então, em dezembro, troca. Dá para trocar antes, sim, só que daí tem outras questões contábeis ali para fazer. Mas dá para trocar de um tipo empresarial para outro. Não precisa fechar a empresa e abrir outra. Sim. E que a questão tributária é uma coisa e a questão societária é outra. Isso, né? A gente vai falar já dessas diferenças. Até voltando nessa questão do sócio, né? O João levantou um ponto, eu acho que faltou a questão do abrir uma empresa. Eu e meu sócio decidimos lá, um entrou com capital, né? O outro entrou com a mão de obra. E aí, como que a gente define essas questões salariais dentro de um contrato? Isso é colocado, não é colocado? Tu pode prever a questão do prolabore tanto no contrato social como no acordo de sócios. Por que a gente fala bastante do acordo de sócios? Porque ele é um instrumento particular que ninguém mais tem acesso a não ser você e as pessoas que tu der visibilidade a esse documento. O contrato social ele é um documento público, principalmente aqui no estado de São Paulo, a JUSESP, tu entra lá, coloca o CNPJ, tu puxa ali o contrato social daquela empresa. Então, o regramento daquela empresa, ele está público para quem quiser ver, né? Então, é importante que tu preveja essa questão de prolabore, retiradas, porcentagens, como que vai se distribuir lucro nesse documento particular.
É importante que a gente fale sobre isso, até sobre o Prolabore, né? Porque a gente está falando que a nossa persona, né, ideal aqui, no caso que a gente falou, é o cara que saiu lá do emprego, tinha um salário fixo, normalmente ele era CLT, né? O que é o Prolabore? O salário, né? A grosso modo é o valor que vai remunerar o trabalho desse sócio, desse proprietário. Às vezes a pessoa abre a empresa, mas ele não trabalha nela, né? Então, não necessariamente ele vai ter um salário. Por que é importante ter? Pela saúde financeira da empresa e por questões tributárias também ali de tributação do salário, recolhimento de INSS. Então, o Prolabore é o salário mesmo do sócio que está trabalhando. Não quer dizer que o sócio que não está trabalhando tenha que receber. Isso vai ser um acerto entre eles. Vai ter que fazer um acordo para poder entender também que não dá para você ficar retirando fruta do pé antes dela estar madura, né? Sobre a questão, é interessante falar o que é o Prolabore, para explicar como que o sócio retira dinheiro da empresa. Tem duas formas. Um é o Prolabore. O que é o Prolabore? A grosso modo, é o salário do sócio que trabalha. Eu e a Vanessa vamos abrir uma pet shop. Eu vou trabalhar lá na pet shop, além de ter investido dinheiro, eu vou trabalhar lá. E a Vanessa vai trabalhar em outro lugar, ela é só investidora daquele negócio. Então, eu teria direito a receber Prolabore, porque eu efetivamente estou trabalhando ali. Claro que se a gente fizer um acordo diferente, estabelecer que as duas querem por questões de INSS, poderia fazer, mas normalmente é assim. E a outra forma que o sócio recebe dinheiro da empresa é através de distribuição de lucros. O que é a distribuição de lucro? Eu fui lá no início e investi 50 mil para abrir. É os juros do dinheiro que eu emprestei, que é o quê? A distribuição de lucros ver todas as despesas da empresa, estabelece quanto que sobrou efetivamente de lucro. A empresa define, olha, todo mês o que sobrar de lucro, sei lá, 30% a gente vai deixar para reinvestir na empresa e os outros 70% a gente vai retirar. Aí distribui entre as sócias o que teve de lucro da empresa. Obviamente, só vai ter distribuição de lucro quando tiver lucro na empresa. Então, a empresa fechou. Inicialmente, quando a gente começa um negócio, a gente sabe que demora até ela começar a lucrar. Então, nesses momentos, não tem distribuição de lucro. Só vai ter quando efetivamente sobrar valores. Então, só para esclarecer, o sócio ele tem duas formas de receber. É a questão do Prolabore, que daí ele tem desconto de INSS, tem desconto, os mesmos descontos como se fosse de salário, né? Sim. E a distribuição de lucro, que daí não tem imposto de renda, não tem INSS, porque daí é sobre o valor investido. Ainda não tem imposto de renda, porque é o tipo de discussão que está se tendo para tributar distribuição de lucros. Já está rolando essa discussão, então? Já. Do MEI eu sei que tem um projeto, né, para aumentar o valor anual, né? Para 130 mil, se eu não me engano, né? Isso. Eu só não sei se foi aprovado. Isso, ainda não foi aprovado, mas tem projeto de aumentar, que é 81 mil atualmente para 130 anual. Vai ajudar muita gente. Isso. Tomara que sim. Eu falei que o conteúdo de hoje ia ser assim, né? Vamos dar uma aliviada aqui, então, para a gente poder falar do mundo da internet, que eu sei que vocês também estão ligados nesse mundo dos perfis pets, né? Que é um grande... E como a gente estava conversando um pouquinho antes ali, a Lari levantando pra gente que a internet hoje é um mundo, ainda não tem muito caminho, as pessoas estão criando seus próprios caminhos, né? Mas eu sei que vocês já estão levantando dicas assim para quem quer ter um digital influencer, né? E aí, tem dica para quem quer contratar um digital influencer hoje e não ter problema no futuro? Tem bastante dica. Na verdade, a contratação de um influenciador digital é um prestador de serviço, uma pessoa que vai divulgar a tua marca, divulgar os teus produtos. Então, toda relação de contratação, ela necessariamente precisa de um contrato. Já vem elas falar que precisa de contrato e tal. Gente, é a forma mais fácil de a gente formalizar uma conversa, né? É um meio de prova, é como a regra do jogo. Então, é importante que o influenciador digital ele tenha empresa constituída, emitir nota, que ele encare esse trabalho de influencer como uma empresa efetivamente, né? Além de ele conseguir mais patrocinadores, mais visualizações, porque o empresário ele não quer trabalhar com pessoa que está sem regularização. Para ele vai ser bem mais interessante. Então, é importante que ele tenha um arranjo contratual ali para parcerias, arranjo contratual para
a divulgação dos produtos, e quem está contratando também fica mais precavido, né? É uma contratação como se eu estivesse contratando um funcionário para prestar um serviço. No contrato de trabalho lá está bem desenhadinho quais são as funções desse trabalhador. Com o prestador de serviço a mesma coisa. Então, a internet, ela virou muito assim, eu recebi isso, tá, mas e aí? Como que vai funcionar? Como que vai se dar essa sistemática? Porque quem está entregando esse produto também espera uma contrapartida do influencer, sim, né? Então, essa parte contratual toda ela é bem importante. E se Pode completar. Não, eu só ia falar que, na verdade, assim, para o lojista, é uma forma muito interessante de marketing. É só a gente se colocar enquanto consumidor. Eu me sinto muito mais confortável em experimentar determinado produto que alguém me indicou. Então, essa questão do influenciador digital, do pet influencer, é isso. Daqui a pouco, olha, aquele lá experimentou e gostou. Pô, me instiga a querer experimentar também, né? Se para ele foi bom e dependendo da divulgação que faz. Então, é uma ferramenta importante para os lojistas utilizarem. Daqui a pouco, se tem algum pet influencer ou tem algum perfil no seu bairro que tem bastante seguidores, daqui a pouco é uma ferramenta importante para aumentar as vendas naquela região. E aí a outra questão que a Vanessa falou do contrato. Se você vai fazer, é importante ter o contrato, porque o que a gente fala? O contrato, ele alinha expectativas. Então é isso, é colocar no papel assim, olha, eu dou banho e tosa uma vez por mês no teu pet, mas eu quero que tu divulgue no teu Instagram. Como? No feed, nos stories. Quantas vezes por semana? Sim. Então, alinhar as expectativas. A empresa da divulgação e do pet influencer. Olha, eu vou divulgar assim, eu vou ter direito ao quê? Vocês vão mandar produto? Eu vou ter direito a serviço? Quando eu preciso agendar? Como que vai ser feito? Vocês vão me ligar? Então, o contrato ele serve para isso, para alinhar expectativas. Uhum. E é interessante, porque antes a gente estava conversando aqui, né? E vocês citaram alguns pontos que é legal da gente entender. Porque, por exemplo, quando você fecha um contrato desse, a gente vai pelo feed, vai pelos stories, quantas vezes, qual que é a frequência e tudo mais, né? Só que a gente não fala qual que é o conteúdo que aquele pet vai ter que prestar pra gente, né? E quando esse conteúdo foge um pouco da nossa realidade, assim, da nossa do que nós queremos nos posicionar. Então, às vezes a gente vai querer levar talvez mais para um time de futebol, talvez mais para uma religião, talvez mais para questões políticas. E quando isso acontece, o que eu devo fazer? Envolve questões morais aí, né? Isso. É uma questão contratual, né? É importante a gente entender se esse pet influencer tá alinhado com a política da empresa, inicialmente. E o pet também. Né? Às vezes ele também tem que olhar se essa empresa está alinhado com os valores que ele tem. E aí prever no contrato algumas vedações. Por exemplo, estamos em épocas de eleição, né? Um Brasil totalmente polarizado. Então, eu simpatizo com A e eu não simpatizo com B. Eu não gostaria que esse pet influencer abordasse questões políticas, por questões óbvias. O mundo está polarizado, eu não quero que ninguém deixe de comprar na minha loja. Então, é importante tu ter cláusulas, né, vedando esse tipo de posicionamento. Não quer dizer que o pet influencer tá lá com a minha marca de água e vai falar de político A ou político C. Ele pode estar fazendo qualquer outra publi, não necessariamente com a minha marca. Mas isso ter um impacto, né? Teve o caso da menina no Big Brother, a cantora, como é que é o nome dela? A morena, que falou do Avon. A Juliette? Não. E representava outra marca? Ela representava o Avon. E aí... Carol Conká, exato. Ela teve ali várias atitudes não muito aceitáveis socialmente dentro do Big Brother. E ela perdeu diversos patrocínios por conta do posicionamento dela. Para evitar esse tipo de constrangimento com a tua marca, é importante que tu entenda o perfil do pet influencer que está te divulgando e tenha essas previsões até com multa, né? Isso que eu ia falar, no exemplo que você deu, por exemplo, a punição dela foi ela perder patrocínios, mas como não tinha nada previsto, acredito que não. Acredito que ela tenha tido aí alguma questão com multa, porque esses contratos... Processo mesmo. Não, multa mesmo, de descumprimento contratual, tá, né? Porque esses contratos mais robustos, geralmente eles já prevêem esse tipo de situação. Mas perder um patrocínio do Avon... Uau.
Né? E até para a Avon como um todo também deve ter sido negativo, né? Se a gente olhar, por exemplo, quando você contrata um pet influencer, falando da minha visão marqueteira agora da coisa, né? Quando você contrata o pet influencer, ele é realmente a sua cara lá fora, né? Como você disse, eu vou comprar porque me indicou, mas também eu deixo de comprar porque ele deve ter falado alguma coisa. A gente aconteceu o caso do Flow, por exemplo, né? Exato. Que são os cancelamentos, né? Que existem. E até hoje acontece do YouTube não monetizar o Flow por conta disso. Então você vê como um pet influencer ele pode, ou qualquer influencer, né? Ele pode te ajudar, mas também ele pode te atrapalhar. Então Com isso certeza. é escolha. É só a gente pensar, tem mercado. E por isso é questão do alinhamento com a empresa. Por exemplo, se eu contrato um pet influencer lá no Sul. Lá no Sul, por exemplo, o time de futebol é muito polarizado. Sim. A dupla Grenal. Se ele é alinhado com o time, vai usar, além dos posts, o public post ali, tem um alinhamento, por exemplo, com o Inter, tem grande chance dos gremistas não consumirem e vice-versa. Então, por isso que quando vai contratar é importante fazer um estudo do perfil, entender o que é postado ali e colocar no contrato o tipo de posicionamento que a empresa não quer, porque isso pode acarretar em venda. Daqui a pouco, eu queria ser muito divulgado lá no Sul e daqui a pouco, só pelo perfil do pet que eu escolhi para divulgar lá, eu já vou só para uma fatia desse mercado. Entendi. Então, por isso que é importante tomar esse cuidado. Mas assim, só esse minutinho que a gente passou aqui falando sobre isso, eu estou pensando em vários tipos de questões que você teria que pensar e prever. Uma hipótese, tipo, assim, time, religião, essas coisas. Que pode acontecer. Questões de maus tratos, por exemplo. Né? Eu sou uma empresa pet, contratei um pet influencer e na manhã tá lá que fulano de tal, o tutor, foi preso por maus tratos no pet influencer tal. Imagina o impacto que isso vai ter na minha marca. Então, é muito... É legal, é bacana, é um marketing importante, como a Aline falou, mas é uma contratação séria. Não é só olhar ali no Instagram e dizer, ai, que bonitinho, gostei do vizinho ali que está divulgando, eu vou lá mandar um material para divulgar minha marca. O pessoal tem que entender que a gente vê pelo em ovo, né? A gente vai achar sempre o lado ruim, mas esse é o nosso trabalho, né? Enxergar as vulnerabilidades e onde que isso pode acarretar no impacto negativo. Não quer dizer que só coisa ruim vai acontecer. Não, é para isso que a gente está aqui, para prever o máximo de coisas ruins e tentar evitar. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que deu curiosidade. Alguém já negou um contrato porque tinha muitas cláusulas, muitas exigências, alguma coisa assim? Já chegaram a negar? Não pela cláusula em si, mas a gente já participou de negociações e aí, falando mais como indústria, de produto que estava em fase de patente, assim, de ser patenteado um produto e aí a empresa e essa pessoa que estava inventando aquele produto, enfim, que estava desenvolvendo ele, terem feito inúmeras reuniões e não ia para frente o projeto. E aí a gente assumiu para fazer o contrato. Aí a gente entendeu, alinhou ali as expectativas, o que um queria, fizemos o contrato. E aí na hora de assinar, os dois olharam, não, se não for aqui essa cláusula eu não abro mão e a outra pessoa da outra não abre mão, e aí finalizaram o contrato, não fizeram o negócio, não fecharam o negócio. Só que aí as duas pessoas saíram felizes da reunião porque eles viram que não ia alinhar. Começar um negócio assim que eles não conseguiram botar no papel o que cada um esperava, já foi algo que para eles foi bem complicado. Então, isso já aconteceu, né? A gente já orientou uma startup também que eles estavam contratando um cargo, um C-level, né? Só que esse prestador de serviço, ele já trabalhava em outra empresa, ele tinha algumas questões ali de sigilo, de não concorrência. E aí a gente veio para analisar esse contrato de não concorrência com a outra empresa que ele trabalhava. Então, a gente acabou identificando alguns problemas e a contratação ela não se deu, né, por conta dessa questão contratual. Então, às vezes a gente mela os negócios. A gente demonstra os riscos, né, porque a maioria das pessoas eles não sabem o risco. Não. Por exemplo, nesse caso de contratação ali, a pessoa que ia ser contratada não sabia o risco que estava envolvendo, que era ele que ia sofrer multa, que poderia ser desligado da empresa que ele estava. Então, às vezes eles acham assim, vamos fazer uma reunião com o jurídico da empresa, como nesse caso da startup, né? Nós somos advogadas da startup. Ele achou assim, não, as advogadas vão vir para me convencer a fechar o contrato com eles. E o nosso cuidado era justamente ao contrário.
contrário. Olha, só vai fechar o contrato aqui se tu estiver ciente dos riscos que tu está assumindo, tudo que pode acarretar. E aí, no final, eles recuaram. Rolou um meme também esses dias com a CEO do Nubank, se eu encontrar, é mais ou menos nesse estilo, assim. Ela disse que a gente, os advogados, né, só serviam para acabar com as ideias deles. Eu mando para vocês depois, é bem legal. Acabar não, ajustar as ideias, né? Até falando sobre essas questões de marcas, né, já surgiu uma dúvida aqui, né? O pet influencer ou qualquer outra pessoa que seja do digital, né, que seja uma marca, eles também têm que ser registrados? A gente se atropela às vezes, daí a gente acaba olhando uma para outra, quem fala primeiro, mas vamos lá. Hoje todo mundo que está na internet precisa proteger o seu nome, né? Então a gente vê aí grandes marcas com influenciadores, refletindo o seu nome no mercado, e aí a gente vê também outras empresas copiando esses nomes, né? Não sei se vocês chegaram a perceber, né? Mas na época das Olimpíadas, a Raíssa ganhou lá, ficou em terceiro lugar no skate, né? Deu super notoriedade, o nome dela, a menina fadinha do surf e tal. Do skate. Do surf de rua. Troquei o nome da menina, mas enfim, ela ficou famosa, tá? Isso que importa. E aí ela começou a ter visibilidade e, por óbvio, ela ia receber vários patrocínios, inclusive hoje ela é patrocinada da Nike, não errei o nome. E naquela época uma advogada fez o registro de marca da marca Fadinha do skate. Agora na real. Fez o registro para ela, então assim saiu em vários meios de comunicação dizendo que o nome Fadinha do skate estava protegido. Isso serve tanto para nós, enquanto jurídico pet, para vocês, enquanto comunicadores, né, enquanto âncoras de podcast. O perfil na internet, ele é muito volátil, assim, muito rápido, né? Então, para alguém copiar o teu nome é muito fácil. Então, o registro de marca, ele te protege aí nesse sentido. Então, todo mundo que tá no digital pode ir se registrando as suas marcas aí, porque... Isso, e é muito importante. A gente fala do pet influencer, que é importante, porque a marca dele... olha, eu cansei de ser gato. Sim. Tem marca registrada, a Pets comprou o perfil porque viu que era uma baita plataforma para divulgar a empresa. Então, quem é pet influencer precisa ter registro de marca, porque se for vender o perfil, se for fazer negócios, isso valoriza muito no poder dele de negociação. E para lojista também. Porque daí a gente fala do mercado pet, os nomes das marcas, né, os nomes das empresas são muito próximos. Só 4 patas a gente conhece 5.000 aqui, né? É um monte, né? E aí isso é um problema, porque todas têm que estar na internet hoje em dia. Porque quer vender, tem e-commerce, faz entrega e tal. E aí o teu consumidor vai procurar você e encontra 1000 empresas com o mesmo nome, isso é ruim. E aí pensando por outra ótica ainda, hoje em dia quando a gente está muito consumidor, quando ele está descontente com o serviço, com algum produto que comprou, ele vai lá na internet e joga alguma reclamação. Abre um Reclame Aqui da vida e reclama. E aí, se o nome da tua pet shop tem inúmeras, daqui a pouco tu tá recebendo reclamação de gente que nem do teu estado é. E a pessoa entrou lá, botou, achou o nome da empresa e vou reclamar. E nem foi um serviço que tu prestou, não foi nada de problema teu. Então isso é muito arriscado. No Google Meu Negócio, vai lá, o primeiro que abriu, aí vai entrar uma reclamação, outro consumidor que está querendo ir na tua loja, olha lá e tem um monte de crítica que nem a tua. Deixa de ir, né? Porque a gente Com muito certeza. influenciado por essas questões de avaliação. Então isso é muito arriscado, por isso que a gente fala, faça um registro de marca, porque é muito importante. Agora, entrar nessa questão, primeiro que a TacaCast já está registrado. Deixa eu só entrar num ponto aqui. E o cara, por exemplo, que começou, construiu o seu nome e em nenhum momento ele se preocupou em registrar a marca e hoje ele teve esse estalo, né? Preciso registrar. E foi atrás e já tem o nome registrado. É um problema. Porque... Direito não socorre aos que dormem, né? Tem um ditado que diz isso, né? Então, como o direito não socorre aos que dormem, né? O direito de marca, ele é regido pelo princípio da anterioridade. O que é isso? Quem registra primeiro é o dono.
Tem um caso bem famoso lá no Rio Grande do Sul, que é do cachorro do bigode. Cachorro do bigode? Isso, Não, do Rosário, do cachorro do Rosário. Isso. Ele era um cachorro quente muito, muito famoso, estava em Porto Alegre já, sei lá, 20, 30 anos. E aí outra pessoa registrou a marca Cachorro do Rosário. E aí ele, de uma hora para outra, deixou de usar o nome. Isso, enquanto impacto para a tua marca, o impacto para o teu negócio é um prejuízo estrondoso, né? Existem alguns mecanismos para a gente tentar lutar na justiça. Eu tenho como comprovar que eu utilizo esse nome há tantos anos, mas é uma briga mais difícil. Então, quem está já nessa condição de que já está no mercado há bastante tempo, não fez a busca de viabilidade, não entendeu se a tua marca ela é possível fazer registro, é importante que faça para ter um plano de ação, né? Entender, olha, vou arriscar, vou ficar com a minha marca aqui, vou esperar eu ser notificado, ou não, agora eu vou mudar tudo e vou mudar a rota aqui do meu negócio, né? Então, mesmo que ele já esteja, o voo já está voando, é importante dar uma paradinha, vamos olhar e vamos avaliar aqui qual vai ser a estratégia nesse caso em específico, né? Ou seja, quem estava dormindo pode acordar, né, gente? Pode, é sempre possível, né? Agora, pode ser que a dor de cabeça seja maior, mas é sempre possível. Eu imagino que deva ter alguns aí preocupados. E agora, não está registrado. Qual é o caminho? O que essa pessoa tem que fazer? A quem ela procura primeiro? Procura vocês primeiro? Ela liga para o jurídico pet. O caminho está todo lá. Não, dá para fazer uma busca no site do INPI. O INPI é o órgão, né, do governo que cuida das questões de marcas e patentes. Então, tu consegue fazer uma busca lá no site do INPI se a tua marca ela já foi registrada ou não. Além disso, a gente tem que tomar cuidado com as classes, né? Então, o INPI ele tem lá um regramento, né? A lei de propriedade intelectual, ela tem um regramento de classe. Então, questões de educação, podcast é uma classe, pet shop é outra, veterinário é outra, outro tipo de serviço é outra. Então, às vezes eu posso ter uma marca, sei lá, Bonafonte de água, mas eu posso ter uma Bonafonte de ração também. Então, é importante tu saber em qual classe que tu tá enquadrado e se dentro da tua classe tem alguma outra empresa com uma marca já registrada. A questão da proteção de marca, só para explicar, é uma proteção nacional. Ou seja, se eu for lá e registro a minha marca, no Brasil inteiro, nenhum dessa mesma classe que a minha pode ter o registro. Porque tem gente que pensa assim, eu tenho o nome empresarial na junta comercial registrado. Isso me dá uma proteção? Sim, dá uma proteção para que ninguém tenha o mesmo nome empresarial que você na sua comarca, no seu estado. Então, por isso que a gente fala, mesmo que você tenha a sua marca, seja o seu nome empresarial, é importante fazer registro de marca, porque essa proteção é nacional, ao contrário de nome empresarial, que é só regional, é só no teu estado. E é possível também proteger o logo, né? O desenho, a imagem ali que identifica a tua empresa. Sim. Nessa questão, assim, eu sei que tem classes, né? Mas imaginamos que a TacaCast e a TacaPet são da mesma classe, né? Ambas do mercado pet de serviços ou produtos. E são nomes muito parecidos. Isso tem alguma relação? Eu posso ser banido pela empresa que está lá primeiro ou não? Sim, porque a proteção ela não é exatamente igual. A questão da marca é induzir em erro o consumidor. Então, se eu vou tentar registrar um nome muito parecido, que daqui a pouco foneticamente é a mesma coisa, ou que mudou uma letra, a proteção de marca se encaixa nessa questão também. Então, não adianta mudar uma letra ou daqui a pouco trocar um P por um B, que daqui a pouco, quando vai falar, parece a mesma marca. Não, isso aí é uma proteção ao consumidor, na verdade, o registro de marca, para efetivamente identificar produtos e serviços. Então, se for muito próximo e pode induzir em erro o consumidor, aí não pode registrar marcas aí muito vocês semelhantes. Entram, né? Vocês aí que a gente entra. Isso aí, se alguém tentar registrar uma marca que você já tenha, aí tem a ferramenta que é uma oposição. Quando a pessoa tenta registrar, a primeira coisa que o INPI olha, não, tudo bem, paga as guias ali para dar entrada no requerimento, e aí ele abre o prazo de oposição.
que é para outras marcas dizerem, não, olha, essa marca é a minha, ou vai confundir o consumidor. Por isso que, na verdade, a proteção de marca, ela é por classe. Porque daqui a pouco, se eu vendo água, eu não tem nada a ver com um serviço jurídico, por exemplo. Então, não tem problema de ter a mesma marca. Agora, se são concorrentes, efetivamente, se são produtos semelhantes, aí o consumidor pode ser induzido em erro. É importante dizer também que se tu tem, a gente está falando aqui num podcast, uma determinada classe, mas vocês têm marca própria, né? Daqui a pouco a gente quer criar uma marca AtacaCast para os produtos aqui que vocês vendem. Então é importante tu fazer o registro da marca AtacaCast para produto veterinário também. Isso é uma estratégia muito utilizada. Se vocês colocarem lá Coca-Cola, vocês vão ver que Coca-Cola tá para roupa, suco, de determinados, vários produtos. Às vezes empresas grandes também fazem registro de marca em várias classes para dar uma blindada na marca, para não ter outras empresas divulgando um nome parecido mesmo que não seja na mesma classe. Então é importante tu ter uma assessoria jurídica nesse sentido, porque às vezes a pessoa tem um pet shop, eu vou lá e faço no NCL do pet shop, mas ele também tem clínica. Então é importante fazer o registro para serviço veterinário também. Ou vocês aqui, uma gama de produtos, né? É importante estar em vários segmentos, assim, esse registro. A gente fez o Atacavet, lembra? Sim. Que era de produtos veterinários. Então, tinha Ataca Pet, Ataca Vet. A gente estava ligado. Ataca Pet Nordeste. A marca estava grande. Ó, a gente já passou pela abertura da loja, agora a gente já colocou a marca na loja, já registrou, agora é hora de contratar, né? Para colocar funcionários lá, você está começando lá, ou para quem já tem anos aí no mercado, CLT ainda é a melhor opção para contratar? Na verdade, assim, depende da forma como vai acontecer. A gente sabe que vai fazer pergunta para advogado, a gente já sabe a resposta. Depende. Muito fácil estudar, fazer faculdade de direito. Depende. Faculdade de direito é fácil, assim, começa a prova respondendo depende. Aí o meio certo já garantiu, né? Só desenvolve. Vale um 5. Assim, o mais seguro normalmente é contratação CLT, assumir menos risco se forem pagos certinho ali todas as verbas trabalhistas, verbas rescisórias quando sair. E a gente fala muito assim do processo trabalhista, ele não surge com algum pagamento não feito. Isso é importante falar. Normalmente um processo trabalhista ele surge do relacionamento. Quando a gente tem um relacionamento que a empresa era meio bagunçada, que me deixava na dúvida quando eu recebia se me pagava certo ou não, ou na hora do desligamento, foi um desligamento que teve meio que atrito entre a empresa e o funcionário, esse funcionário ele vai procurar um advogado para achar um processo trabalhista. Então, por isso que a gente fala, a primeira coisa assim, para evitar processo trabalhista, relacionamento. Tratem bem os seus funcionários e tenham um bom relacionamento com o seu funcionário. Seja transparente, explica para ele o que está sendo descontado no contra-cheque, porque é isso que vai determinar se ele vai entrar na justiça contra ti ou não. Normalmente o processo ele surge do emocional e não da questão racional ali, se foi pago alguma coisa, porque normalmente, assim, eu vou falar assim, uns 90% dos funcionários não sabe quanto que ele tem que receber. E aí ele vai procurar um advogado para procurar alguma brecha ali para entrar com o processo. Então, mas voltando, CLT normalmente é mais garantido. Por quê? CLT, a sua obrigação já é pagar tudo. É pagar INSS, é ter questão de FGTS, 13º, certinho, carteira assinada. Então, assim, eu não sei, eu não quero correr risco. Contrata CLT, cuida ali jornada de trabalho, se vai fazer hora extra, paga hora extra, ou vai compensar horas. Então, o mais seguro é a CLT. Agora, se quiser contratar um prestador de serviço, porque daí não é funcionário, tem outras hipóteses. O MEI, por exemplo, dependendo da atividade, por exemplo, eu quero contratar um freelancer lá para banhista ou tosador. Posso contratar o MEI? Sim, tem que ter contrato. E, primeira coisa, tem que estar ciente que não é um funcionário. Ele é um prestador de serviço. Eu estou contratando outra empresa e não a pessoa em específico. Então, tem um regramento diferente, principalmente em relação aos requisitos para vínculo de emprego, que é o quê? A pessoalidade. Se esse prestador de serviço ele não puder ir, ele pode mandar outra pessoa substituí-lo?
Se ele pode, não tem pessoalidade. Então, vai afastando a questão do vínculo de emprego. Subordinação. Ele tem autonomia? O serviço dele, assim, se ele precisar reagendar um banho e tosa, ele pode entrar em contato com o cliente, reagendar? Ou o serviço dele, eu mando no serviço dele a forma como ele vai fazer a tosa, a forma como ele vai dar o banho? Não. Então, pode caracterizar ou não vínculo de emprego. A questão de remuneração vai ter igual, só que um é salário e o outro não é salário, é remuneração. É entre as empresas, a contratante e a contratada. E habitualidade. Então, é importante assim, ele vai trabalhar para mim de segunda a sexta. É um profissional habitual, ele está cumprindo horário ali na tua empresa. Então, se ele for, mesmo sendo MEI, se ele for para a Justiça do Trabalho, tem grande chance de tu ter um processo. Então, se efetivamente for um freelancer, é para cobrir determinado funcionário meu que faltou. Vai funcionar muito bem o contrato de MEI, por exemplo. A gente é muito a favor da contratação PJ, né? A gente entende o lado do empreendedor, principalmente para quem está começando, os encargos trabalhistas são muito altos. Mas eu penso que o mercado ainda não está preparado para essa relação, porque é uma relação complexa. A gente tem que mudar uma chavinha, assim. Porque se tu já chega no mercado procurando um trabalhador formal, como a Aline falou antes que a gente estava conversando, eu coloco aqui no meu Instagram vaga para banho e tosa, procuro colaborador, salário, são indicativos do trabalhador formal. Eu não estou procurando um prestador de serviço, eu estou procurando um trabalhador formal. Então, a cabeça da empresa, a mentalidade ainda está enraizada no trabalhador formal. Agora, se não, eu estou buscando um prestador de serviço, então eu vou aceitar propostas. O banhista vai chegar aqui e vai me dizer quanto que vale a hora dele, não eu que vou colocar o preço no trabalho dele. Ele vai emitir as notas, ele vai ter o contrato dele, a minha equipe entende a sistemática que ele não é um funcionário, que ele não está subordinado 100% às regras da empresa. Obviamente que esses requisitos que a Aline falou, eles estão presentes na prestação de serviço. A remuneração, onerosidade, óbvio, ninguém trabalha de graça. Subordinação, tem os horários da minha empresa, eu estou subordinado aos horários da minha empresa. Mas são pequenos detalhes que é mais uma mudança de cultura do que uma parte contratual. Então, assim, é muito bacana? É importante, pode trazer bons lucros, bons frutos, tanto para quem é o prestador de serviço quanto para quem está recebendo esse trabalho, mas é uma mudança de cultura que ainda vai demorar. E você acredita que a gente está no mercado pet, está nesse caminho de ter essa maturidade? Está caminhando, mas eu acho que a gente tem que disseminar mais esse conteúdo, né? Trazer mais informação para quem vai prestar o serviço, porque hoje o empresário, ele sabe a necessidade, ele entende a dor, quanto que dói no bolso. Sim. Mas o prestador de serviço não sabe quanto que ele está deixando na mesa de dinheiro. Tá. A gente tem que aprender a falar de dinheiro, né? É um tabu, ninguém fala, todo mundo acha que é feio ganhar dinheiro, né? Muito pelo contrário. É o empreendedorismo que fomenta e que faz a roda girar. Então, quando o prestador de serviço começar a se enxergar enquanto empresa e que ele pode ganhar mais e que ele pode ser diferente, aí a gente caminha para um sistema de pejotização, mas antes disso o risco está muito inerente. Mas é por isso que eu perguntei se a gente está preparado, se a gente está avançando pelo menos nisso. Não é porque falar sobre dinheiro, falar sobre impostos que são devidos, falar sobre as diferenças entre PJ, CLT, tem a ver com a formalidade do mercado, né? Enquanto a gente não tiver maduro para entender esse tipo de situação, realmente a gente vai ficar lá discutindo o que não quero pagar imposto ali, por causa do que é CLT. Vou dar um jeitinho aqui e tal. Então, essa maturidade tem a ver com relacionamento mesmo, né? Conversar, chamar o cara, e aí, o que você quer fazer? PJ? Então tá bom, o acordo é esse. E essa questão de consciência é muito importante, porque daí assim, fala de advogado. Por exemplo, eu e a Vanessa, a gente empreende e a gente tem o nosso escritório. Pergunta para nós, vocês querem trabalhar como CLT? A minha empresa pode contratar vocês e colocar na folha de pagamento? A nossa resposta na hora vai ser não.
porque a gente não quer ser descontado FGTS, a gente não quer ser descontado INSS, porque a nossa contribuição é diferente já enquanto empresa, porque para nós não vale a pena esse tipo de contratação, mas é porque a gente tem consciência de números, de entender o que a gente está abrindo mão, o que fica na mesa, um dinheiro de FGTS, se eu investir em outro lugar me rende muito mais, então é muito questão de consciência. O jurídico tem mais consciência do que um prestador de serviço, por exemplo, um banhista, um tosador. A maioria das vezes ele não tem consciência do dinheiro que ele deixa ou que ele poderia investir em outras formas. Então, por isso que a gente fala da questão da consciência. Depende, tu tem que entender o que faz mais sentido para ti. Agora, se é um prestador de serviço que na hora, primeiro, abre vaga de emprego, carga horária, salário e pede para mandar currículo, já começou todo errado, né? E aí vai fazer entrevista. Errado do ponto de vista de PJ, né? A forma errada se for um prestador de serviço. Se for CLT, tudo certo. Mas se for um prestador de serviço, colocou tudo isso como um requisito de uma vaga de emprego, já começou tudo errado. Já o anúncio teu da vaga já pode ser utilizado contra ti num processo. Você já começou ali. A prova, né? Aí chamou para entrevista. Essa pessoa perguntou se vai receber 13º, se vai receber férias. Olha, esse aí não é um prestador de serviço. Ele já sabe alinhar expectativas. Não é entrevista, né? Sim. É uma reunião de proposta de serviço, né? Não é uma entrevista. Não vou em uma entrevista de emprego. Não vou avaliar aqui se está dentro dos parâmetros de RH da minha empresa. Então, assim, a dica para o lojista, o cara que já chega dizendo, eu vou ter férias, eu vou ter 13º, ele não está preparado para ser PJ. E dica para o banhista, né, já que a gente está falando de banhista, se tu te formalizar, ter a tua empresa certinho, emitir nota, ter contrato de prestação de serviço, eu garanto que onde tu bater, a porta que tu bater e disser assim, cara, eu sou empresa, tá aqui a minha regularização, tá aqui a minha proposta, eu sou diferente, nunca vai faltar trabalho para ele. Certeza que hoje, assim, se eu tivesse uma loja e entrasse um trabalhador ou um profissional me oferecendo serviço dessa forma, parava todo o processo seletivo que eu estivesse fazendo e contratava ele. Então, banhistas que estiverem nos assistindo, repensem a forma que vocês estão se colocando no mercado. Isso é diferenciação de mercado até. Estar bem formalizado num mercado que ainda é muito informal é diferencial de mercado. Com certeza. E até legal, porque vocês começaram com as dicas, né? A gente gosta disso, dicas. Como que a assessoria jurídica como um todo, além dessas que nós já comentamos, elas podem contribuir para o sucesso, tanto de um banhista quanto de um lojista como um todo? Vou te trazer um exemplo, assim, que é bem engraçado e que a gente não presta atenção e está no nosso dia a dia, assim, uma coisa muito grande, né? Não sei se vocês perceberam que já faz bastante tempo que o bombom sonho de valsa não é mais bala. Vocês já perceberam isso? A forma de embalagem dele mudou agora. Essa mudança de embalagem para ser fechadinha, ele deixou de ser bala doce para ser waffle. E aí ele teve uma redução gigantesca na carga tributária. Então, o jurídico, com um olhar estratégico, reduziu os custos dessa empresa. Assim, não vou saber te dizer quais os valores que impactaram, mas imagina a diferença de uma empresa do tamanho da Lacta, né? Eu acho. Da Lacta, mudar toda a sua embalagem, mudar toda a tua distribuição por um impacto tributário. Com certeza foi gigantesco. São cases, assim, se vocês jogarem na internet, vai lá e encontra, caso de sonho de balsa tributário. Então, esse é um trabalho que o jurídico pode ter na empresa de vocês, né, que estão nos assistindo. Legal. Tá, mas isso aí a gente está falando da Lacta, a gente está falando da Tacapet, que é uma empresa gigantesca. Não chega até a mim. Claro que chega. A gente está aqui no pequenininho. Olhando para ele ali que ele não tem um contrato de banho-tosa, então ele tem um risco ali de tomar um processo de um animal que chegou completamente cheio de nó, todo sujo ou com alguma doença de pele que não foi identificado ali, tu não fez um checklist e aí na saída o tutor veio e reclamou, não, mas olha aqui, ele está machucado, mas ele já estava machucado. Ou a gente está falando de uma pet shop já de um bairro mais chique, e aí chega lá com uma coleira da Vivara, sumiu a coleira da Vivara.
Como que eu mostro para o cliente que não foi comigo, que não foi eu que fiz? Através de um contrato de prestação de serviço com checklist de entrada do banho e tosa. Quem faz isso? Poucos. As grandes redes não fazem. Sim. Então, deixa eu ver o que mais. Geralmente quem fazer. pede esse checklist de banho e tosa é o a próprio banhista ou a empresa mesmo? Empresa. É aí que tá. Assim, na verdade, a assessoria jurídica, quando a gente pensa e como o lojista vê, a assessoria jurídica normalmente é o advogado apagando incêndio. Uhum. Ah, tem o processo, eu preciso do advogado. É a questão do eu precisar. Só que o jurídico ele pode ser muito mais do que isso. Até por isso tem alguns posts nossos que a gente faz no nosso Instagram que a gente fala assim, aqui a gente fala até de jurídico. Porque o advogado ele é importante na estratégia da empresa. Desde a definição lá do tipo societário, igual a gente falou. Uhum. A forma como eu vou atender o cliente. O cliente está reclamando toda hora de tal questão. A gente senta junto com o empreendedor para resolver o problema antes que efetivamente vire um incêndio para a gente ter que apagar. É muito mais fácil prevenir do que depois que está com um problema ver como que a gente vai resolver. Então, é isso que a gente fala, que a nossa assessoria jurídica, a gente se torna um parceiro do nosso cliente. Não é, ele nos contratou para fazer esse contrato. A nossa assessoria mensal é assim, eu vou fechar tal negócio, liga para nós para a gente ver o que é, o que tu tem que cuidar, a forma como vai formalizar isso. Então, é muito mais do que ser algo responsivo, é algo que está junto com o cliente para entender as dores que às vezes nem ele sabe que tem. Uma coisa que aconteceu hoje, tá? A gente tem uma cliente, clínica veterinária, ela foi contratar, alugar equipamento de ultrassom. E aí ela nos mandou esse contrato de comodato aí da máquina, né? A gente olhou, olha, fulana, até ia dizer o nome dela. Olha, fulana, dá uma olhada aqui em questão de seguro, se essa máquina é cara, se tem seguro, se tu tem como contratar um seguro, isso já faz uns 2 meses. Aí hoje ela nos retornou, falou, meninas, estou trocando, não fechei com aquela, porque realmente eles não tinham seguro dessa máquina, eu estou contratando com outra empresa. Então são pequenos detalhes que podem fazer diferença. Era uma máquina de 100 mil reais. Se entram na clínica dela ou incendeia, o seguro dela ia cobrir aquela máquina? Não ia mata cobrir. um cachorrinho ali também, pode ser? Como é que faz? Uma máquina de ultrassom talvez não ia acontecer, mas sim, pode ser. Tem máquina de sim. secar que a gente tem aqui. Sim. Mas tem uma coisa assim que o Ramon perguntou, que como que a assessoria pode contribuir no sucesso, né? Então, enquanto vocês estão falando, estou imaginando cada coisa aqui nas lojas, porque, por exemplo, assim, nos funcionários que prestam atendimento, por exemplo, né? Se você tem um conhecimento de orientação ao Código do Consumidor, por exemplo, você já tem um outro tipo de abordagem ao cliente, quer dizer, isso tudo faz uma diferença quando você tem uma assessoria que... Vocês fazem esse tipo de treinamento também, não? Sim, na verdade é o tipo de treinamento que normalmente, quando é possível, a gente faz presencial, chama a equipe inteira para participar, porque normalmente eles trazem às vezes questões que o próprio empreendedor não sabe, porque às vezes ele não está ali na ponta da loja, não está todo dia atendendo o cliente. Então a gente gosta bastante de fazer, e até para se apresentar enquanto jurídico, para que essas pessoas se sintam à vontade de nos mandar mensagem. Olha, o cliente chegou hoje aqui, aconteceu essa situação, o que eu faço? Para a gente já orientar naquele momento. Não deixa passar mais tempo, porque aquilo ali pode gerar um problema maior. Entendi. Porque, como a gente falou assim, a gente pesquisa muito a questão de, além dos nossos clientes, pesquisa problemas que outras empresas estão tendo. E aí, quando a gente fala assim, de banho e tosa, de serviço veterinário também bastante, onde é que está o maior problema? Está no atendimento. A falha na prestação do serviço, às vezes não está no produto, no serviço efetivamente prestado, mas na falha no atendimento. Qual é o canal de comunicação que eu tenho? WhatsApp, mas eu não respondo. Aí já é um problema, o juiz vai olhar, vai falar assim, não, tu orientou o cliente a entrar em contato ali, mas não responde, mas não resolveu o problema do cliente. Então, a maioria das vezes, a falha na prestação do serviço, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, se dá em função do atendimento. Ou daqui a pouco usou palavras que não deveria, foi ríspido com o consumidor. Então, a questão do atendimento nas empresas é crucial. Então, a gente faz treinamento de equipe em relação ao Código de Defesa do Consumidor, explicando como que atender, como falar. E, principalmente, um dos pontos que a gente tem é o WhatsApp. Hoje em dia não tem como a empresa praticamente fugir do WhatsApp. E o WhatsApp ele pode ser ou o mocinho ou o vilão. Ser o teu grande herói para te salvar num processo, como também pode ser o teu maior vilão.
E aí, quando eu falo de WhatsApp, tem 2 viés, né? A questão do funcionário, que daqui a pouco são mandadas mensagens fora de hora e não sei o quê, vai ter discussão de hora extra, ou de bullying dentro dos grupos da empresa, de um funcionário falar do outro ali no grupo. Então, e com o consumidor também, dependendo da forma como se comunica com o consumidor, dependendo se manda áudio, a forma como fala com o consumidor, se usa gírias que talvez o consumidor não entenda. Então, a gente faz todo um treinamento com as equipes também em relação ao WhatsApp, que é uma ferramenta importante para todas as empresas e que pode se tornar um grande vilão se ele não souber ser utilizado. Registra tudo, né? Além da questão de saber receber uma fiscalização da Anvisa, do Procon. 2020 teve a Operação Agropet, né, que atuou aqui mais de 300 estabelecimentos no interior de São Paulo. Então, como que esse profissional ele está preparado para receber? Às vezes, o fiscal está perguntando uma coisa simples, mas ele fica tão nervoso que ele não sabe como agir. E o dono da empresa não está lá todo dia. Inúmeras foram multadas por uma coisa básica que todo mundo sabe, que é o Código de Defesa do Consumidor. Tem que estar disponível para o cliente. Aí teve um monte de empresa que foi multada. Mas vocês acham que é porque elas não tinham o Código de Defesa do Consumidor? Tenho assim, quase certeza que elas tinham, mas que o funcionário que atendeu o fiscal não sabia onde estava. E aí tem que ser em local acessível e visível. Se o próprio funcionário não sabia onde é que estava... Imagina só, né? Tipo, você não sabe, ninguém sabe mais. Mas o que você acha, Ramon? O pessoal aí já está preparado para receber uma visitinha? Quem sabe? Só deixar lá o código, puta dica, né? Se preparem para receber a visita do Jurídico Pet. Exatamente. Mas não se preparem não esperem a visita do Procon. Então eu vou inverter isso aí. Se prepare para visitar o Jurídico Pet e não para ser visitado pelo... Exato. E fica tranquilo que elas vão deixar um número aí, elas respondem o WhatsApp, viu? Não, e a gente acaba vendo que, como diz o ditado popular, o buraco ainda é muito mais embaixo do que a gente pensava, né? Desde às vezes a gente realmente não pensa por esse lado que o WhatsApp pode ser usado contra você. Você acaba falando, vou responder de qualquer jeito, o atendimento de qualquer jeito. Tá, e esse qualquer jeito, será que o cliente ficou feliz com a resposta que você deu para ele? Né? Ou a não resposta, né? Deixou o cliente lá esperando, ele tá lá, poxa, chegou aqui, meu cachorrinho tá com um machucadinho no pé. Tá, mas é uma coisa que acontece da tosa, né, do dia a dia. Aí ele foi lá e reclamou. Olha aqui, o Luke tá com tal coisa. E tu nunca mais respondeu. O que ele vai fazer? Do mesmo jeito que ele tava com o celular na mão para te mandar um WhatsApp, ele tá com o celular na mão para entrar na rede social e dizer: mercenários, eles não amam os bichos, porque é isso que a gente vê todo dia. Sim, sim. E os ataques digitais também hoje derrubam muita gente. Não, e agora a gente falando sobre dinheiro, né, sobre essas coisas assim, eu queria entender com vocês qual que é a diferença real entre a assessoria jurídica e a contabilidade. Você precisa só ter ter os dois? Como que funciona isso dentro de uma... São serviços completamente distintos, porém que se complementam, né? São necessários aí para uma vida longa de uma empresa é ter um bom contador e uma boa assessoria jurídica. A gente vai cuidar da parte contratual, da parte empresarial, questão de direito de marca, questão de direito do consumidor. O contador vai cuidar da parte contábil, emissão de nota fiscal, as DREs, essa questão mais financeira. Eu sei o que tu quer falar. Só que mas é importante esclarecer isso, viu? Até para o cliente lá não achar que uma substitui o outro, né? Até eu estava brincando, né? Antes, quando a gente não estava gravando ainda, que a questão das dúvidas jurídicas, normalmente o empreendedor ele pergunta para todo mundo menos para o advogado. Então tem muita dúvida jurídica que são levadas para o contador, que o representante comercial, quando ele chega lá na loja para vender, o lojista vai lá e pergunta para ele, porque ele está circulando em um monte de empresa e aí acha, ele sabe me responder. Só que muito cuidado, pessoal, é importante vocês terem a assessoria jurídica de vocês, terem um advogado de confiança, porque às vezes vocês estão replicando os erros do seu concorrente. A gente fala hoje com a importância da diferenciação, né? Hoje tem grandes redes aí que pequenos lojistas estão concorrendo.
como se destacar nesse mercado. A gente muitas vezes não consegue brigar com preço. Então é a questão do atendimento, é a questão de ter uma assessoria que vai tentar reduzir teus custos, seja de impostos, como a Vanessa comentou o caso ali até do bombom, que foi toda uma estratégia jurídica para conseguir diminuir o custo de um produto. Então, cuidar de toda essa estratégia e pensar em diferenciação. Não usar o mesmo modelo do banho e tosa do teu concorrente, porque às vezes tu presta um serviço diferente. E aí vai ver o contrato, ao invés de estar te defendendo, ele é uma ferramenta contra ti. E você nem sabe. Então, tomar esses cuidados, esse tipo de investimento para a empresa é um investimento que traz um retorno assim, difícil de mensurar. Sim. Às vezes, quando a gente pensa em investimento, o pessoal vai muito no número de ver, eu investi tanto e quanto que vai me render, se eu vender, minha margem é tanto. Mas evitar problemas dá aumenta muito mais a tua margem da empresa, porque é um prejuízo que muitas vezes... É um passivo que está ali, né? Aquele fantasia, que uma hora a conta vem. E aí a gente está falando de empresas pequenas que 50 mil reais de condenação quebra. Quebra, claro. Claro, o investimento dela. Você sabe que a gente fica falando essas coisas aqui e vai entrando no flow aqui, que a gente está num dilema. A Lara já me levantou a plaquinha ali e eu estou num dilema, porque a gente teria outras coisas para falar, mas eu estou feliz também. Segunda parte. A gente e ela está levantando a placa preocupada, a gente precisa fazer o nosso... Que bom que eu dou de costa para ela, porque eu não vi nem como apresentação. Mas gente, eu acho que foi super positivo, porque a gente falou da abertura, a gente falou das contratações, da marca, do banho tosa. Eu acho que muita coisa do que da contratação também, então muita coisa do que as pessoas que estão ouvindo aqui, e eu tenho certeza, isso aqui tem gente até agora, ele não acaba não, porque passou muito rápido, hein, Ramon, hoje, tô surpreso. Não, a gente parou nos primeiros minutos aí para fazer uns ajustes e perguntou, né, mas já? Que bom, hein? É bom saber que o nosso conteúdo é agradável. Esse é o propósito do Jurídico Pet, além de fornecer um mercado, é trazer conteúdo acessível. Então a gente fica bem contente de ter passado rápido e a gente volta assim para uma segunda etapa. E são pioneiras, né? Então, assim, a gente está aqui porque são pioneiras. Assim, não é nem o conteúdo que é agradável, é que vocês deixam uma forma leve de levar as informações. Até porque o jurídico a gente sabe, né, gente? Não é algo legal, né? É chato. Mas vocês levam isso com muita leveza, então isso é um diferencial. A gente tem, assim, a Vanessa devaneando. A gente tem no nosso Google Meu Negócio muitas avaliações bem positivas e uma delas é que nós somos carinhosos. É o único jurídico carinhoso do Brasil. Ramon, será que dá tempo de fazer aquela pergunta que a gente gosta de fazer sempre no final para as pessoas que vêm aqui? Só que antes disso, eu acho que a gente deveria perguntar para eles, né? Aquela velha coisa. Pois é, tem essa. Quais que eu tô são os próximos passos do Jurídico Pet, né? Uau! Conquistar o mundo, como é que é? O que nós vamos fazer hoje? Conquistar o mundo. A Jurídico Pet tem pretensão mesmo de ser o maior escritório de advocacia, né? Pessoa pequena. É o maior escritório de advocacia para o mercado pet, então a gente pensa em ter setores dentro do Jurídico Pet, uma especialidade para daycare, uma para a indústria, uma para a distribuidora. Hoje a nossa equipe é enxuta, né? Eu e a Aline, mais 3 advogados especialistas, mas a nossa pretensão aí é atender o mercado todo com subnichos dentro do escritório para que a especialidade seja ainda mais responsiva. A gente está trabalhando para isso. E aí, como o propósito, na verdade, é efetivamente transformar o mercado pet. É um mercado extremamente informal e que precisa se formalizar melhor, inclusive para manter esse crescimento, essas vendas que quando a gente vê os números enche os olhos, né? Então, para que isso não seja algo ao acaso, que o mercado está crescendo porque tem muitos pets, mas que seja algo constante, que esse crescimento que continue crescendo e que se mantenham esse crescimento. Então, esse é o nosso propósito enquanto jurídico. Para além da nossa estrutura interna de crescimento e tal, é efetivamente transformar esse mercado e encorajar o empreendedorismo, porque muita gente fala assim, o jurídico vai dizer que é difícil, que tem que fazer, que tem que pagar tal coisa, que não funciona. Não, dá para empreender sim, dá para empreender certo, e as empresas que já começam assim tendem a ficar no mercado. Então, esse é o nosso propósito enquanto advogadas focadas nesse segmento de mercado. Já deu certo demais. 2 anos vocês estão agora, né? Completamos só 2 anos, então já dá para dizer que
tem sucesso esse negócio? Já dá pra dizer sim. Então tem que falar o que é o sucesso pra gente. O que é o sucesso da Jurídico Pet? Eu acho que pra mim, né, vou falar pessoalmente, né, o sucesso é hoje a gente poder trabalhar naquilo que a gente realmente acredita, que é uma advocacia diferente, fora da advocacia tradicional. A gente vê colegas que se formaram com a gente, lugares onde a gente trabalhou e que hoje a gente tem uma consciência de negócio na advocacia diferente, né? Que a gente tem um posicionamento diferente e que a gente ainda tem muito mercado para crescer. Então, o sucesso é hoje estar trabalhando naquilo que a gente acreditou. Não é fácil, nunca é fácil iniciar um negócio. A advocacia ela tem alguns entraves assim pelo nosso código de ética, então transcender essa mentalidade da advocacia tradicional, sair do juridiquês, do advogado engravatado e vir hoje conversar com vocês com leveza, trazer conteúdo, para mim é sucesso, né? É chegar onde a gente queria estar hoje. Claro que a gente quer mais, né? Sempre quer mais, principalmente financeiramente, é para isso que a gente empreende, que é para sair da média salarial do brasileiro, vamos dizer assim, mas enquanto propósito e posicionamento eu sou muito satisfeita com onde a gente chegou, né? E a gente ainda tem muita coisa para fazer. Com certeza. E de abrir as conversas no WhatsApp, vira e mexe, tem um áudio de algum cliente agradecendo e falando que efetivamente a gente mudou a empresa deles para melhor. Eu acho que isso é o nosso sucesso hoje em dia e que a gente recebe muito. Então, e ser chamadas para participar de podcast, a gente fica muito feliz de saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido e que a gente está alcançando as pessoas, né? É uma coisa que é muito gratificante da gente sair de trás dessa coisa do advogado engravatado, atrás da mesa e fortalecer, mudar o mercado. Isso é sucesso. E a gente participa muito, a nossa preocupação é estar sempre muito inserida no mercado. Então a gente vai em quase todas as feiras que tem. E quando a gente vai participar dessas feiras, que a gente está andando lá, vem alguém, nos reconhecem e agradece pelo conteúdo que está fazendo, a gente se olha e fala assim, não, a gente está no caminho. É por aí que a gente quer ir. Eu sempre fico um silencinho depois. É normal, tá? Acho que... Porque cada pessoa responde uma coisa e assim dá pra ver o brilho nos olhos, assim, do que realmente tá sentindo. E pra vocês, o que é sucesso? Aí, Olha, agora a gente ninguém nunca perguntou isso. A Larissa já acredita. A gente pergunta, né? Você acredita? Dá Na tempo de verdade, a gente responder? sempre pergunta mais do que Dá? Não, rápido. Eu vou começar, na verdade, assim, ó. Sucesso pra mim, de um modo bem geral, é até um compilado do que as pessoas disseram, né? Mas sucesso para mim é agora, nesse momento, estar aqui com pessoas que são que conectam comigo com a mesma forma que eu penso, com a mesma forma que nós pensamos, para a evolução de um bem maior. Então, para mim, o sucesso é realmente a evolução de um bem maior. Não, eu faço as palavras, porque assim, até quando vocês chegaram, eu falei a mesma coisa, né? É tão legal quando a gente consegue encontrar pessoas que têm a ver com o nosso propósito, né? E de fazer o que pensar, mais ou menos o que a gente pensa aqui. Então, quando a gente está conversando aqui, a gente sempre pensando, que legal a gente poder estar junto aqui, fazendo isso dentro de uma empresa, pensando diferente. Assim como vocês estão falando de desmistificar, né, o papel do advogado e tal, a gente também está aqui para isso, para mostrar que o mercado ele é muito mais aberto do que isso. Isso eu estou falando de sucesso profissional aqui diante de vocês, que é maravilhoso, foi top. Definimos o que é sucesso? Esse sucesso podia ser um churrasco, alguma coisa assim. Gaúcho não perde a oportunidade de pedir um churrasco. Mas aí vocês sabem que vocês vão ter que fazer porque vocês são os gaúchos. Gente, muito obrigado. Gratidão demais por vocês estarem aqui. Foi um conteúdo muito rico. Tenho certeza que a gente já tem vários projetos, né? Já tem lives, já tem parte 2. Então tenho certeza que a gente vai estar mais conectado que nunca, né? Legal. Demais. Hoje foi demais. Realmente... Sucesso. Gente, se quiserem achar Jurídico Pet... @Jurídico Pet, vai lá no Instagram, tem o meu contato da Aline, a gente também deixa o WhatsApp aqui com os meninos e com a Larissa. E segue a gente lá, fortalece aí, vai lá no Google Meu Negócio, elogia a gente, que a gente gosta também. Show demais, gente. Obrigado, até a próxima. Obrigada, valeu.